Capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 é o texto dessa noite, versículos 16. Apocalipse 1, 16 é o texto dessa noite. Lembrando que o bloco todo, nós estamos vendo pedacinho por pedacinho, mas o bloco todo que fecha essa ideia é do versículo 12 ao 16. O ideal seria pregar assim, em blocos, do 12 ao 16, para você ter uma ideia toda, mas ia ficar muito superficial e você não entenderia tudo. João está vendo Jesus ressurreto, e Jesus não tem essa forma aqui como está sendo descrito, mas ele se manifesta dessa forma porque o homem do primeiro século, o leitor do primeiro século, entenderia facilmente as figuras que foram atribuídas a Cristo, cada um dos elementos. E isso que ele vê em Jesus, como Jesus se manifesta, é para instruir. Como ao longo do livro de Apocalipse você deve lembrar, olha, o João já falou que Jesus tem isso. Então nós vamos olhando essas imagens e depois, ao longo do estudo, vamos ver como elas se aplicam à igreja. Diz assim, voltei-me para ver, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro, já falamos que são a igreja, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, esse é Jesus. Ele estava com vestes talares, vestes compridas, cingido até a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Lembrem a palavra como, tá? É parecido. Os pés semelhantes ao bronze polido como refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Vimos a semana passada que as 7 estrelas são os pastores. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Até aí é o texto dessa noite. Vamos caminhar aí então e entender as lições. Nós temos falado um pouquinho sobre os ofícios de Jesus, não é? E hoje é a quarta parte, a parte final relacionado ao trabalho de Jesus, a como ele se apresenta aqui. Nós estamos vendo nesses últimos estudos que Jesus ele julga o mundo e também julga a igreja. A roupa que ele aparece aqui serve para descrever um sacerdote, um rei, mas a figura principal aqui é a figura de um juiz. Ele está mostrando para toda a igreja, para todo mundo, que ele haverá de julgar esse mundo. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, muito tempo atrás, disse para os discípulos estavam com medo do imperador romano, com medo de serem executados, com medo da morte, e Jesus disse, não temais aquele que pode matar a carne, temais antes aquele que pode destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Ele falou, é esse que você deveria temer. O homem só pode ferir a sua carne, mas há alguém que pode destruir a carne e a alma, a carne e o espírito. É esse que você deve temer. E aí Jesus remete à figura deste juiz. E aqui ele se manifesta como esse juiz poderoso para incutir na mente do leitor essa certeza. Jesus julga o mundo e julga a igreja. Verdade, nós já vimos aí vários aspectos. Nós já vimos que tudo isso eu não vou repetir. Nós já vimos cada um dos aspectos. A veste mostra que ele é rei, sacerdote e juiz. Vimos que o cabelo mostra a sua divindade, não é? A sua sabedoria. Cabelo branco no mundo antigo era sinal de grande experiência adquirida com muitos anos. Então, um ancião de dias, alguém que é eterno, que vive eternamente, é alguém que tem muita sabedoria ou toda a sabedoria. Os seus olhos como de fogo são olhos que penetram, mostram a sua onisciência. É um requisito fundamental para um bom juiz. Um juiz é aquele que tem que olhar e tem que entender, tem que investigar. O juiz é aquele que, vocês já viram, qual que é a figura, qual é a imagem que é feita da justiça no Brasil? Qual é o símbolo da justiça? É uma mulher. O que ela tem nas mãos?
Ela tem uma balança numa das mãos, na mão esquerda ela tem uma balança, e na mão direita ela tem o quê? Ela tem uma espada. E como estão os olhos dela? Estão vendados. Por quê? Devia ser o contrário, devia estar aberto para ela enxergar bem. Por que está coberto os olhos da justiça? Para ensinar que a justiça não julga de acordo com o que ela vê, mas ela julga colocando na balança e assim entendendo aqui, balanceando, ver quem é culpado, então ela exerce a justiça com a espada. No caso de Jesus, não. Jesus não tem os olhos cobertos, não pode ser enganado, os olhos dele são como fogo, ele penetra, ele enxerga todas as coisas. Então você deveria demonstrar, e toda uma humanidade, um respeito muito grande por um juiz que não pode ser iludido, não pode ser enganado. Olhos que revelam onisciência investigativa. Semana passada vimos os pés de bronze e a sua voz que demonstram poder e uma onipotência irresistível, não é? Vimos que a figura do pé é um pouco difícil de entender, porque me parece que a ideia de pés que esmagam, incineram, pés que trazem dano aonde são colocados. E ele está mostrando esse poder. E a última parte dessa imagem, vimos que ele tinha estrelas nas mãos, foi o texto da semana passada. Ele tem na sua mão 7 estrelas, vimos isso. E a própria Bíblia explica, as estrelas são os pastores. Então Jesus é alguém que tem controle. Jesus é aquele que controla os pastores. Ele está entre a igreja e ele controla os líderes da igreja. Controle aqui, ele tira, ele põe, ele protege, ele direciona. Então Jesus dá às igrejas pastores, porque ele tem um propósito. E nós vimos tudo aquilo. A igreja ela deve receber um pastor porque ela são ovelha, é um rebanho. A igreja recebeu pastores porque a igreja é valiosa. A igreja recebeu pastores porque a igreja é um alvo constante de ataques de dentro e de fora. Então o pastor foi dado para a igreja para que o pastor tivesse a supervisão. Não é que o pastor é mais importante, mas o pastor deve ter uma visão elevada, olhando tudo o que acontece. E aí eu terminei a semana passada contando daquele homem que no barco lá, lembra da minha lua de mel, olhava e eu via sombras embaixo do barco, rochas submersas. Eu não as via, mas ele sabia onde essas rochas estavam. A função pastoral é uma função importante na igreja, ele precisa perceber, porque dentro da igreja, hoje pela manhã falamos bastante sobre isso, é de dentro da igreja que os maiores perigos surgem. Os mormons saíram de igrejas evangélicas, os adventistas saíram de igreja evangélica, os testemunhas de Jeová saíram de igreja evangélica. Todos esses grupos estavam reunidos em algum lugar, em algum momento na história, na igreja, e diziam, Senhor, Tu és o nosso Deus, e cantavam e louvavam juntos. Mas algo aconteceu, um discurso estranho começou a surgir, e esses homens dividiram igrejas e levaram parte do rebanho. Falei sobre a igreja do Mar Imenso, do reverendo Sung Myung Moon, que já morreu. Os pais e ele frequentavam a igreja presbiteriana. E ele saiu da igreja presbiteriana e formou a igreja do Mar Imenso. Ele tirava sangue dele e da sua esposa, 1 litro de sangue, diluía em vinho, e dava para o povo beber, dizendo, eis aqui o sangue que tira o pecado do mundo. E as pessoas seguiam. E mundo afora, esses grupos não surgiram fora da igreja, eles surgiram de dentro da igreja. Então o pastor é dado, está nessa figura de estrela, controlando, sendo cuidado por Cristo, porque às vezes ele se aproxima, e hoje pela manhã eu brinquei, às vezes os irmãos não percebem, mas o pastor se aproxima da ovelhinha e fala, ovelhinha, ovelhinha, que olhos grandes você tem. E a ovelha fala, pastor, é para te ver melhor. E o pastor fica assim, algo diz para o pastor que tem alguma coisa errada. E o pastor se aproxima de novo e fala, ovelhinha, ovelhinha, que orelhas grandes você tem. Ah, pastor, é para te ouvir melhor. Mas os caninos já começam a crescer, devagarzinho. Então Deus coloca homens na igreja para supervisionar, para proteger. Dito isso, não dá para explorar mais essa imagem. A imagem da figura se desenvolve e ele vai para a parte final dessa analogia e diz, tinha na sua...
e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Precisamos agora caminhar a respeito disso. Essa figura é estranha. Você já percebeu por que ela é estranha? Porque a espada está sendo segurada com os dentes. Isso é uma figura estranha. Ele tem uma espada afiada de 2 gumes, da sua boca sai essa espada. Normalmente você espera que o guerreiro segure a espada com a sua mão mais forte, mais poderosa. Normalmente, a maioria das pessoas, os guerreiros, eram destros. Então deveria dizer, na sua mão direita segurava uma espada, mas na mão direita, que era sinal de honra e poder, quem estavam? As estrelas. Na sua mão esquerda não tem nada. Ele poderia segurar a espada aqui, mas o texto fala que da sua boca havia uma espada afiada. E as pessoas tentam descrever ou colocar pinturas graficamente para que você memorize o que está acontecendo. A mensagem central desse texto é que Jesus é um juiz a ser temido, e essa é a parte da imagem que faltou. Tudo nós já vimos, faltou essa parte da glória do seu rosto e da espada que está na sua boca. Então hoje nós vamos terminar vendo por que Jesus é um juiz a ser temido. Por que João descreve Jesus como um juiz e que deve incutir temor no mundo e na igreja. As pessoas tentam, então, como eu falei, simbolizar a imagem de Jesus. Lembre que quem está vendo isso é o discípulo amado. Ou seja, do grupo de 12 era o discípulo que participava do grupo de 3, que era o mais chegado, né? Pedro, Tiago e João. E dos 3, o discípulo mais próximo era João. E João, quando vê isso, ele fica apavorado. O discípulo amado fica com medo do seu mestre. O discípulo amado ele vai desfalecer diante do terror que essa imagem incutiu. Agora eu digo para você, se o discípulo amado, que não tem nada a temer, temeu, o que deveriam os demais discípulos, ou o que deveria o mundo, ao contemplar isso? Então, quando ele descreve aqui, João não ousa olhar. Ok? Então, guarde isso e vamos ver como caminhar. As pessoas, eu vi várias imagens, vários autores aí, artistas, tentando representar essa imagem das mais diferentes formas. Em todas elas você vê João apavorado ou João, pelo menos, distante, olhando com certo receio de Jesus. Sempre Jesus está com essa espada afiada sobre a sua boca. Dito isso, então, nós vamos ver, Jesus é um juiz a ser temido. Por quê? Em primeiro lugar, porque por ele ter uma espada. Essa figura poderosa na mão de um juiz, você viu que na justiça, como eu falei, tem a mulher com a espada. Juiz é alguém que executa juízo. Juiz é alguém que livra ou alguém que condena. Então, João olha para Jesus e pensa, ele deve ser temido. Não só por quem ele é, mas porque eu estou vendo uma espada. A espada, vocês sabem que é um instrumento de ataque, não é um instrumento de defesa. Pode ser usado para defender golpes, mas normalmente é o escudo. O escudo é a defesa e a espada é um instrumento de ataque. Espada é um instrumento de ataque cuja finalidade principal é ferir os seus oponentes. Jesus tem algo nas suas mãos que é usado para ferir. Ouça-me bem, porque as pessoas estão acostumadas a ver um Jesus que não fere. A ver um Jesus que pode ser ferido, pode ser esbofeteado, ferido, aliás, foi crucificado, mas não estão acostumados a ver um Jesus que fere. Há uma passagem apenas em todo o Evangelho que mostra que Jesus também fere. As pessoas ficam confusas com isso. Na última semana da morte de Jesus, ele chega a Jerusalém na semana da sua morte, no domingo de Ramos. Ele é aclamado rei, mas ele não fica em Jerusalém. Todos os dias, ele passa o dia no templo, ensinando, fazendo alguma coisa pública, e na hora no fim do dia, perto das 6 horas da tarde, ele voltava para Betânia, que era um vilarejo próximo a Jerusalém, uma caminhada não muito longe. E lá ele pernoitava da casa de Marta, Maria e Lázaro.
E no dia seguinte ele levantava e ia de novo para a cidade de Jerusalém. E ele fez isso durante esses 4 ou 5 dias na semana, dependendo do dia que você escolher para Jesus morrer, dependendo do que você entende. Mas cada um dos dias ele vai demonstrando algo diferente. Um dos dias ele está indo para Jerusalém pela manhã e ele passa e ele vê uma figueira. E ele vai até a figueira colher frutos para comer. E a figueira não tinha frutos. E o texto fala que ele amaldiçoa a figueira. E ele vai embora. No outro dia, quando eles passam por lá, a figueira secou, a figueira morreu. E Pedro fala: mestre, a figueira que o Senhor falou ontem morreu. E Jesus então está demonstrando juízo sobre a nação de Israel. A nação de Israel é simbolizada na Bíblia pela figueira. E Jesus fala muitas vezes, ao longo de muito tempo, o Pai tem enviado profetas e pessoas para colher frutos da figueira. E a figueira não deu frutos. Então, a figueira vai receber um juízo. E Israel, como a figueira, secou no ano 70 da nossa era. E Israel foi espalhado mundo afora. E durante 1878 anos, Israel ficou vagando por muitos países, sendo oprimido. Passou pelo Holocausto e por tantas outras perseguições. A figueira secou. Mas Jesus diz em Mateus 24, quando vocês observarem que a figueira voltou a florescer, não passará uma geração sem que eu volte. E isso colocou o mundo em polvorosa, porque em 1947, os judeus saem do Holocausto e voltam para a sua terra. Um povo pequeno. E depois de 20 anos na sua terra, em 1967, eles voltaram em 47, mas não eram um povo, eles só voltaram e ficaram lá. Mas em 20 anos, eles se tornaram uma potência, eles levantaram a bandeira e falaram: o Estado de Israel voltou a existir. E quando isso aconteceu, acontece a Guerra dos 6 Dias. As nações árabes se reúnem e falam: nós vamos matar esse povo. Como? Vamos empurrá-los para dentro da água, vamos afogá-los. E Deus, então, de forma extraordinária, prodigiosa, livrou a nação de Israel, uma nação insignificante e pequena naquele contexto. O que ele fez? Essa nação venceu todas as nações em volta, todas elas. Conquistou lugares importantíssimos. As colinas de Golã, conquistou a Cisjordânia, conquistou lugares que até hoje as pessoas dizem: você tem que devolver. Você vê no noticiário as pessoas dizendo: esse é território ocupado, os judeus estão ocupando. Eles querem que os judeus devolvam, mas os judeus não vão devolver. Era território deles já, eles conquistaram em batalha. Tudo isso, estou mostrando para vocês, Jesus efetuando o juízo. Eu sei que você quer saber o final da história, né, da geração e tal, mas eu não tenho tempo nem ao propósito dessa mensagem aqui. O que você precisa saber agora é que Jesus efetua juízo. Ele amaldiçoou a figueira secou. Ele foi para o templo, e enquanto ele estava no templo, numa das manhãs ele sentou nos degraus do templo, e a Bíblia fala que ele começou a tecer um azorrague. Um azorrague é um chicote. Ele pegou tiras de couro, e pela manhã, olhando os cambistas, ele via gente vendendo ovelhas, gente vendendo os pombos. Jesus começou a fazer uma trança, a trançar o seu chicote. Isso deve ter deixado os discípulos extremamente intrigados. Será que Jesus vai montar uma barraquinha no templo? Uma barraquinha de chicote? E talvez os discípulos sentaram do lado dele e ficavam observando. Jesus foi trançando. Eu não tenho muita habilidade para fazer isso, mas já vi pessoas fazendo. Para fazer isso é preciso persistência, é preciso calma. E Jesus fez um belo chicote, porque tudo que ele faz é excelente, né? Ele fez um chicote, ele trançava: Pedro, tá bom? Estica aí, Pedro. E continuou trançando. O chicote demorou a ficar pronto. E o texto fala que, no final do dia, Jesus levanta e chicoteia os mercadores. Ele vira a mesa, ele pega mesas no templo das pessoas que trocavam moeda, dos cambistas, ele joga as moedas no chão. Pode imaginar o caos que foi aquilo? Você quer saber o que é isso? Vai na Praça da Sé em São Paulo, pega uma banca com dinheiro e joga assim no chão. Aí você vai descobrir o que é. Os cambistas perderam tudo, não perderam?
Porque o povo pulou em cima, o povo gostou. Pegaram as moedas dos ladrões. Jesus falou, a casa do meu pai virou um covil de ladrões. Jesus soltou os animais maiores. Jesus fez com que os cordeiros saíssem, pudessem fugir. Mas Jesus não soltou os pássaros. Enfim, você tem que entender a dinâmica toda aí. Jesus soltou os animais que podiam ser capturados. Ele sabia de algumas coisas, o que fazer, o que não fazer. Mas ele chicoteou, ele tem uma espada na mão, ele amaldiçoa e ele fere. Certa vez ele disse para os seus discípulos, não julgueis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim colocar pai contra filho, eu vim colocar mãe contra filha, eu vim colocar nora contra sogra. Bom, isso é normal, ele não precisava fazer muito esforço, mas ele fala, eu vim colocar sogra contra nora, e assim vai. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma espada e eu trago o juízo. E nessa última visão do livro de Apocalipse, Jesus aparece e ele tem uma espada, e ele quer incutir na mente das pessoas medo. Ao longo do Antigo Testamento, diversos textos apontam para isso. Por exemplo, o que é essa espada? Já vamos ver. Olha o que Isaías, que fala sobre o surgimento, um texto profético sobre a vinda de Jesus, o Messias. Olha que interessante como o texto vai abordar. Ele, falando de Jesus, ele terá prazer em obedecer o Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base nos rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Agora você vai entender o que é a espada de Jesus. A espada de Jesus é a sua palavra, é por isso que aparece na boca dele. Os guerreiros lutam com instrumentos. Jesus não precisa de ferramentas. Ele tem uma palavra. A palavra dele destrói. Por isso aqui é colocado claramente com ele estremecerá a terra com a força da sua palavra. Você já viu como na Bíblia menciona poder nas palavras dele? Ele diz, haja luz, e há luz. Lázaro vem para fora, e Lázaro vem para fora. Menino, levante. Ele dá ordens de comando. O poder de Jesus não está na força de um metal, mas está no poder da palavra dele. Onde está o poder de um juiz? O juiz diz, eu julgo você culpado, julgo você inocente. E quando ele profere, vai ser depois lavrado um documento, mas é a boca dele que vai condenar ou livrar. Ele fala, eu condeno você à prisão perpétua. Ele derramou sobre a sua cabeça, ou a cabeça de um condenado, a espada com a sua boca. Então João, quando olha para Jesus, fala assim, havia na boca de Jesus uma espada extremamente afiada. E ao longo da Escritura, a Bíblia vai mostrando que nas palavras de Jesus existe um instrumento muito poderoso de juízo. A terra estremecerá com a sua palavra e o sopro da sua boca. O que sopro da sua boca, o Maurício mencionou um pouco sobre fôlego. Se você colocar a mão na frente do seu rosto e você falar, você vai perceber que você sopra para falar. Se você falar de frente de um espelho, ele embaça, você sopra. O sopro da sua boca, palavras são formadas com o fôlego. Então João está vendo um Jesus que volta e ele tem todo o seu aparato glorioso, os seus olhos de chama de fogo, ele olha para as pessoas e ele diz algo. E essa é a sua espada. Quando ele fala algo sobre alguém, aquilo acontece. E ele diz, eu inocento você. Ou ele diz, eu condeno você. Ele diz, viva ou morra, céu ou inferno. Isso é uma espada que deveria produzir temor. Toda pessoa que se aproxima dele deveria saber disso. Olha o outro texto que fala sobre isso. O próprio Isaías 49, outro texto messiânico, diz assim, escutem-me vocês, ilhas, ouçam-me vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. E ele fez a minha boca uma espada afiada. A Bíblia vai apontando, dizendo, o Messias virá e o Messias falará coisas. E a sua voz de comando acontecerá.
Quando Jesus encontrou um centurião romano, e o centurião disse a ele: mestre, eu tenho um servo que eu amo muito, ele está doente. Então Jesus disse: vamos à sua casa. E o homem falou: não, por favor, eu não sou digno de que o Senhor vá à minha casa. Eu também sou um homem que tenho pessoas debaixo do meu comando. A minha voz de comando, as coisas acontecem. O Senhor não precisa ir na minha casa. Se o Senhor disser algo, eu sei que vai acontecer. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: em todo Israel, eu não achei fé como desse homem. Ele acredita no poder da minha fala. E Jesus vira para ele e fala assim: vá e seja feito como você diz. E ele volta, e no meio do caminho ele encontra um outro criado que diz: olha, ele melhorou, ele está curado. E o centurião fica na dúvida: será que foi coincidência? E pergunta: que hora isso aconteceu? E o servo diz: olha, o homem foi curado tal hora. E o homem se lembrou, foi exatamente quando Jesus falou: há poder nas falas de Cristo. Há um livro, Herege, vendido no Brasil, muito lido pelos crentes. Os crentes gostam disso. Os crentes acham que são como Jesus. E o nome do livro é Há Poder nas Suas Palavras. Não compre. Esse livro deveria ser queimado ou deveria ser estudado só para combater heresia. Há poder nas suas palavras. E por causa disso, muito ensino equivocado nas igrejas acontece. Você nunca esteve numa igreja, nunca foi num lugar, fica até constrangido, né? A pessoa fala assim, vira para a pessoa do seu lado e diz o seguinte: você nem conhece a pessoa, você diz para ela assim: esse ano é o ano da profecia. Você vira: o ano da profecia. Diz que você está abençoando, eu te abençoo. A pessoa está fazendo isso porque ela acha: há poder na minha palavra. Não há poder nenhum na sua palavra. Não há, não. Nós não temos nenhum poder. Só Deus diz e acontece. Só Deus fala e se cumpre. Nós podemos orar. Você poderia falar para uma pessoa: olha, eu gostaria muito que Deus te abençoasse. Mas você não pode dizer: você será abençoado. Ele não conferiu a você essa autoridade. Da mesma maneira, não conferiu a você a maldição. Ah, eu vou amaldiçoar você. Não vai mudar nada. Pastor, mas tem um texto em Provérbios que diz que há vida e morte nas suas palavras. É claro, o que ele quer dizer é que quando você fala, você produz vida ou morte. Em que sentido? Se eu começo a falar você começa a falar para um filho: você é um estúpido, você é um fracassado, você não sei, essa criança cresce como? Se você é alguém que elogia, que estimula, o que acontece? Há um florescimento ali. É nesse sentido que o autor de Provérbios fala. A vida e morte na maneira como você lida. As suas palavras produzem vida, encorajamento, ressurgimento de esperança. Ou elas condenam: você é um fracassado, você nunca muda, você é assim mesmo. Nesse sentido, mas de Jesus não. Tudo o que Jesus fala acontece. Ele tem uma espada. E você e eu e o mundo deveria temer o Senhor Jesus. A primeira razão porque Jesus é um juiz a ser temido é porque ele tem uma espada. Lembre-se sempre disso quando você se aproxima dele para adorá-lo, ou quando você se afasta dele para desobedecê-lo. Ele tem uma espada, não esqueça. Uma vez, um pastor me disse que uma das suas filhas disse o seguinte para ele. Um pastor amigo meu disse, a filha se aproximou e disse: pai, por que aqui em casa eu tenho que obedecer você? A filha estava confusa, né? Falou: olha, me dá uma razão porque eu tenho que obedecer você aqui em casa. E o pai disse: é porque eu tenho um cinto. Ela falou: uma boa razão, pai. Eu não tinha considerado, mas é uma boa razão. Então, se você quer saber por que você deve obedecer a Cristo, nunca se esqueça: Ele te ama, mas Ele tem uma espada. E quando você esquece da espada da sua boca, você perde o rumo. E é justamente nessa hora que a espada toca a sua vida. Então Jesus, a primeira razão foi essa. A segunda razão é: você deve temer a Jesus porque Ele tem uma espada. Em segundo lugar, porque essa espada é uma espada o quê? Afiada. Por que ele fala que Jesus tem uma espada afiada na sua boca? Ele poderia dizer: Jesus tem uma espada apenas, seria suficiente. Mas por que é importante saber que ele tem uma espada afiada? Uma espada afiada, a espada, vimos que é um instrumento de ataque que fere. E ela fere como? Ela fere
penetrando escudos, armaduras, e ela fere também penetrando corpos. A palavra dele não é uma palavra que ataca, mas não produz resultado nenhum. Ela produz o ferimento. Ou seja, quando ele quer dizer que a espada é afiada, é que ela não pode ser resistida. Não importa o quanto você se proteja, não importa o quanto você planeje escapar da disciplina. Quando pequeno, me lembro que nós aprontávamos muito. Vou dar uma colher de chá para o Maurício, mas nós aprontávamos. Não, eu não aprontava muito, eu ficava lendo e orando, mas estava num contexto 3 irmãos e às vezes surgia algum tipo de aprontação. E muitas vezes o meu irmão mais velho, às vezes começava a brigar, começava com brincadeira e depois brigávamos. E aí ele me batia. E eu falava, você vai ver só, vou ligar para a mãe. Pegava o telefone, não tinha celular na época, era aquele telefone de discar, aí você já tem uma ideia da minha idade, girava assim. Tem gente que não sabe nem o que é isso, mas ligava, falava para minha mãe, mãe, o Márcio fez isso, isso, isso. Ela falava assim, quando eu chegar em casa nós conversamos. Eu desligava e falava, você vai ver só, Márcio. O que ela falou? Quando ela chegar em casa nós conversamos. E eu, inocente, puro, estava esperando minha mãe chegar para quê? Para ter um bate-papo, um chá da tarde. O meu irmão mais velho, ele ia para o quarto, colocava 2 calças de pijama, o kimono do judô, não estou brincando, 2 calças de pijama, o kimono do judô, calça jeans e a camisa, e ficava lá, esperando minha mãe chegar, quietinho. Minha mãe chegava, vocês brigaram, quem tá com razão, tal. E aí minha mãe, como não tinha olhos como de fogo, a prescrutar, ouvia e falava assim, não, quando um não quer, viu só? Não sei quem inventou essa frase, tem que achar quem inventou essa frase. É possível brigar quando não quer, sim. Então ela falava assim, agora os 2 vão ser corrigidos. E aí eu apanhava pela 2ª vez. Eu comecei a fazer conta, falei, é melhor apanhar uma vez só. Vou apanhar do meu irmão e vou ficar quieto. Porque eu falo para minha mãe, eu apanho do meu irmão e apanho da minha mãe. A conta não está dando certo. Mas tirando as brincadeiras à parte, quando minha mãe nos corrigia, o meu irmão ficava, ai, ai, ai. Não estava sentindo uma gota de dor. Nada, absolutamente nada. Quando terminava, era um artista. Ia no quarto, tirava o kimono e tal, e vida que segue, numa boa. E eu, o cristão inocente, a ovelha inocente, podia dizer, trago no corpo as marcas. E era assim. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que acha que faz isso com Jesus. Jesus fala, se você fizer, eu vou corrigir você. E a pessoa fala assim, vai, peraí. Põe todo o aparato. Mas esquece que a espada dele ela penetra. Ela vai tocar. Ele sabe onde ferir. Quando ele toca, a dor e o dano é produzido. Se você conhece um pouco da história de Jacó, o texto fala que Jacó luta com Deus. Há uma luta ali. Não dá para explicar o contexto do que está acontecendo, mas há um momento em que o anjo precisa se afastar de Jacó. E o texto fala que o anjo toca a lateral da coxa de Jacó. E ele produz uma profunda dor, ele tira do lugar aquilo. Dizem que os judeus até hoje não comem a carne desse lugar. E dizem que Jacó mancou o resto da vida. E sabe o que eu aprendo? Deus sabe tocar. Ele sabe onde dói. Ele sabe onde vai produzir em você, com a sua espada afiada, o que é necessário. Então não adianta você se blindar, não, se acontecer eu faço isso, faço aquilo. Não, você não tem escape. Ele tem uma espada e ela penetra. Quando nós pensamos na palavra de Cristo, a palavra ela se refere primordialmente às falas de Jesus, ao que ele diz. Mas também se refere ao que ele diz aqui, ó. Esse também é considerado palavra dele. No texto de Apocalipse está relacionado ao que ele fala, mas nós sabemos que a Escritura também é parte do que ele fala à humanidade. Olha como o texto bíblico lida. Em Hebreus 4 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e é mais cortante que qualquer espada de
ele traz a lembrança de que a palavra de Deus, esse texto, é um texto poderoso, ele penetra. E o que ele faz? Penetrando entre alma e espírito, entre juntas e medulas, trazendo à luz os pensamentos e desejos mais íntimos. Um texto aí que as pessoas geram confusão. Então, peraí, então o ser humano é formado de corpo, alma e espírito? Não, não é isso que esse texto quer ensinar. O texto aqui não foi escrito para ensinar sobre tricotomia ou dicotomia. O ser humano é 3 partes, tem um corpo, uma alma e espírito, ou o ser humano tem o corpo e uma parte material. Esse texto não foi escrito para provar isso. Ele está sendo escrito para falar sobre a palavra de Deus, que é capaz de separar o que é inseparável. Esse é o objetivo do texto. Alma e espírito é uma coisa só. Tudo bem? Mesmo que você não concorde agora, por hora, no tempo que eu tenho, eu quero dizer para você que alma e espírito são palavras intercambiáveis para se referir a uma única coisa. Maria diz assim no seu cântico, o Magnificar, lá em Lucas 2, ela fala, minha alma engrandece ao Senhor. Falou da alma. Logo na sequência ela fala, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, como assim? Você louvou com a alma, louvou com o espírito? Ela está dizendo ela está dizendo o meu interior. Se você quiser chamar de alma, chame. Se você quiser chamar de espírito. Em Gênesis diz, o Maurício mencionou de novo, que Deus soprou fôlego de vida hoje. E é isso mesmo, o texto fala que Deus soprou nas narinas de Adão fôlego de vida. E o texto diz, e Adão se tornou alma vivente. Alma vivente. Mas quando você lê Eclesiastes, capítulo 12, fala assim, o pó volte à terra, assim como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por que ele não fala de alma? Porque uma hora ele chama de alma, porque uma hora ele chama de espírito. Então esse texto está sendo dito para falar o seguinte, a palavra de Deus ela é tão poderosa, que ela é capaz de separar aquilo que é inseparável. É isso que ele está dizendo. Não é para ensinar que quantas partes o ser humano tem. Está falando, a ênfase é que é o poder da palavra. A palavra julga os pensamentos. Ela julga as intenções. Olha aqui, pensamento e intenções, pensamentos e desejos íntimos e intenções, é a mesma coisa. Ele fala que a palavra de Deus, ela é capaz de entrar no coração humano e avaliar, olha, esse seu pensamento parece ser bom, mas eu estou penetrando o seu coração e vendo que ele é mau. As suas intenções são más. Você vem à igreja e você diz, Senhor, eu te amo, mas a minha palavra entra no seu coração e consegue separar muito claramente que a sua fala não é o mesmo que está no seu coração. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra de Deus, ela entra e ela é afiada. E ela vai fazendo o quê? Quando fala que vai separar juntas, onde está aqui em cima, penetrando entre alma e espírito, entre juntas e medulas. São a mesma coisa. Não é separar juntas de medulas. É como se alguém fizesse um corte no meu braço assim com a espada. Se você cortar uma espada assim, você separou juntas e medulas. De um lado ficou juntas e medulas e do outro ficou juntas e medulas. Não é separar junta de um lado e medula do outro. É fazer um corte desse tipo. Separar aquilo que deveria ser inseparável. Algo que é único. Desculpe, irmão, a parte teológica, se eu for ficar aqui, nós não vamos avançar. Só quero que você entenda o poder penetrante da palavra. E olha o que ele diz. Nada em toda a criação está escondido de Deus, porque a palavra é penetrante. Tudo está exposto diante dos olhos de quem havemos de prestar contas. Tema a Jesus, igreja e mundo, porque ele tem uma espada, e essa espada penetra. Você não pode se defender do ataque. Sabe como as pessoas fazem para se defender de um ataque de espada? Elas colocam uma armadura. E além da sua armadura, elas colocam um escudo. Mas contra Cristo, isso é totalmente inútil. A sua palavra produzirá o efeito assim que ele proferir contra você. Seja a palavra dita, ou seja a palavra escrita, ela vai entrar na sua vida e vai separar as intenções do seu coração. E vai expor você diante de Deus como você é. Não como você quer mostrar.
não como você pensa ser, mas como você é de fato. E por último, a Bíblia diz que você deveria temer a Jesus, porque ele tem uma espada. Em segundo lugar, porque ela é afiada. Em terceiro lugar, por essa espada ter 2 gumes. Ele fala, havia na sua boca uma espada afiada de 2 gumes. O que é uma espada afiada de 2 gumes? Olha, na sua casa, se você tem uma faca para fazer churrasco, você sabe que a faca, quando você vai cortar aquela carne, ela tem um gume só. Ela corta de um lado, do outro não. Mas a espada que sai da boca de Jesus é uma espada que corta deste lado, aqui ela tem fio aqui, e do lado de lá ela também tem fio. Ou seja, não importa a direção em que essa espada vá, ela vai produzir o efeito. Em outras palavras, seria assim, ela corta entrando e saindo, ela corta para cima e para baixo. Uma espada de um gume só numa batalha era uma espada que trazia desvantagem. A pessoa golpeava, para golpear agora aqui, ela tinha que virar a espada para vir para cá. Ela não podia perder esse tempo. A espada tinha cortado dos 2 lados, de ponto que ela batesse e fizesse assim, e ao mesmo tempo ferisse em todos os lugares. E o texto fala que Jesus tem, que a palavra dele, que é a sua espada, ela é afiada, e ela, onde ela toca, ela produz efeito. Não existe um lado dela que é mais cego. Não existe um lado dela que é menos cortante. E eu gosto de pensar nessa forma, porque o juiz coloca, nós vemos na Bíblia que o juiz vai separar de um lado suas ovelhas e de um outro lado seus cabritos. Ele vai separar de um lado justos e de um outro injustos. E a espada, ela toca justos, mas ela também toca os injustos. Você não deve olhar para Cristo e falar, peraí, não, Jesus só lida com os incrédulos. Não, ele lida com a igreja também. Isso é muito importante. Olha só, a espada é um instrumento de ataque que pode ser utilizado para tirar ou salvar vidas. Ó, 2 gumes aqui. Tirar e salvar vidas. Crentes e incrédulos. Toca em qualquer lugar, em qualquer direção. A espada de Jesus sempre produz o resultado esperado. Olha só, ela atinge inimigos e atinge também servos. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 2 mesmo, que é um texto, está imediatamente aqui na sequência, nós vamos entrar no capítulo 2. Jesus agora está falando com uma igreja, olha o que ele diz para a igreja. De modo igual, eu sei que há entre vocês, a igreja de Tiatira, eu sei que há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Aí vamos ver quem são os nicolaítas quando estudarmos essa carta. Jesus diz assim para a igreja, hein? Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você. Até você quem? A igreja. E lutarei contra eles com o quê? Ele está ameaçando a igreja, dizendo assim, se vocês não se arrependerem, saibam, eu virei subitamente, repentinamente, contra esta igreja. Contra quem? Contra pessoas da igreja que estão seguindo uma doutrina falsa. E eu vou pelejar contra eles, com a espada que sai da minha boca. Viu como ele está aplicando o que ele acabou de falar? Ele está dizendo para a igreja, vocês deveriam ter medo, porque eu virei contra vocês. Mas Jesus vem contra a igreja? Jesus também vem contra a igreja. E ele pode ir contra a sua vida. Se ele olhar para a sua vida e perceber que você não está, ele dá a chance do arrependimento. Não quero me arrepender? Então ele fala assim, eu tenho uma espada. E essa espada vai tocar a sua vida. E você não tem como se defender do que eu vou dizer para você. E nesta igreja isso é muito, muito crucial. Ele fala e toca, um dos gumes toca o seu povo. Mas existe um outro gume, em Tessalonicenses 2, olha o que ele diz. Pois essa perseveridade, o texto aqui está falando sobre o anticristo, um personagem maligno que vai surgir no futuro da história. E olha o que Jesus fala. Pois essa perversidade já opera secretamente, embora o anticristo não tenha surgido, o poder, vou descrever, o poder das trevas está atuando, embora o anticristo ainda não surgiu. A perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém. Isso vimos hoje pela manhã, quem quiser saber tem que vir domingo de manhã. Então o homem da perversidade será revelado. Olha, quando aquele que o detém for tirado,
o homem da perversidade será revelado. Mas, para você não... E agora o que vai acontecer? Ele diz, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca. Que palavra poderia ser colocada aqui perfeitamente? Com a espada da sua boca. Ele tem a fala dele. Jesus não vai lutar com o anticristo. Tem gente que acha que Jesus vai voltar e vai ter uma batalha cósmica e raio para tudo que é lado e aquela guerra contra o anticristo atirando nele. Não há batalha alguma. Ele fala assim, ele destruirá o anticristo pelo sopro da sua boca. Ele vai falar e o anticristo morre. Isso é poder, gente. Não tem batalha. O mundo vai batalhar entre si, mas entre Cristo e o anticristo é só uma fala, é uma voz de comando, morra, e ele morrerá. Isso aqui é fantástico. Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. O esplendor da sua vinda está relacionado à parte final da imagem que fala: Jesus tinha uma espada afiada de 2 gumes na sua boca e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Haverá uma glória na manifestação dele. Então ele está demonstrando: esse juiz tem poder e esse juiz tem glória. Tremam os povos diante dele, porque ele está voltando, nunca mais como um bebê numa manjedoura, nunca mais como um frágil carpinteiro. E João viu isso e escreveu: igreja e mundo saibam, o Senhor Jesus virá. E goste você ou não, ele está portando uma espada bem afiada, uma espada que toca e fere o mundo e a igreja. E a glória dele cobrirá toda a terra. A força da glória dele é como olhar para o sol na sua força. Eu mal consigo olhar diretamente para as luzes que estão aqui na minha frente. Se eu olhar imediatamente, minha vista fica ofuscada. O que será a manifestação de Jesus a ponto de o sol ser insignificante diante disso? Quando Paulo viu Jesus em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, fala que Jesus apareceu no momento mais forte do dia, meio-dia. E a glória de Jesus encobriu o sol. Por que você acha que Paulo ficou com escamas nos olhos? O que aconteceu com o olho dessa? Na hora ele virou como um plástico. Não dá para contemplar. E o texto fala, João olhou para Jesus desse jeito e ele cobre, ele não quer olhar, é muito poder. Em Mateus 17, quando acontece a transfiguração de Jesus do monte da transfiguração, a Bíblia fala que a roupa de Jesus ficou branca como ninguém poderia produzir, e o rosto dele brilhava na sua glória. Moisés, quando estava na presença de Deus, quando saía, cobria o seu rosto por causa da glória. O que será o próprio Deus brilhando em glória? O que será um Deus irado com o mundo voltando como espada? E você tem que saber se você encontrará com o seu Senhor ou o seu executor. Cada um de nós só encontrará com um deles. Não tem alternativa. Queridos, a aplicação desse texto, e eu queria terminar com isso. Pastor, eu entendi o que tem a ver essa espada, como é que eu aplico isso à minha vida? Deixa eu dizer para você uma coisa, João está escrevendo isso para mostrar que Jesus tem poder, autoridade na sua fala. Talvez você esteja passando por diferentes situações em que você se sente preso. Existem amarras poderosas e não se iluda em relação a isso. Em Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz assim, nos desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia. O autor de Hebreus diz que existem coisas que nos amarram, que nos prendem, que nos enredam. Talvez você olhe para o seu marido, para a sua esposa, talvez você olhe para os seus filhos e você chora e você clama. Fala, Senhor, a vida dos meus filhos, a vida do meu casamento está amarrada. Há cordões das trevas prendendo. Há pais que não conseguem perceber isso. Há grilhões das trevas que são colocados sobre os seus filhos e eles os prendem. Há amigos na escola que colocam ganchos nos seus filhos e os puxam para a morte. E você, pai, você, mãe, você não tem poder de agir.
Quero deixar bem claro para você, você não tem poder nenhum. Não adianta eu determinar. Não, bobagem. Mas você pode ir para o Rei da Glória e falar: Senhor, há uma palavra sua. Esses grilhões que estão arrastando meu filho, minha filha para a destruição. Esses grilhões que estão afastando meu marido ou a minha esposa. Esses grilhões que estão me corrompendo nessa ou naquela área, eles serão cortados. Por favor, Senhor, estende a tua espada e toca. E imediatamente essa corda, essas correntes serão partidas. E aí está o clamor do crente. Há irmãos que lutam com pecados há anos e não conseguem vencer. E falam: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tropeço nas mesmas coisas. Eu não consigo vencer isso. Senhor, eu não consigo vencer a maneira rude com que eu trato as pessoas na minha fala. Senhor, eu não consigo vencer os pensamentos pecaminosos que me assediam. Por favor, Senhor, estende a tua espada e toca, para que essas cordas sejam libertas, para que essas cordas caiam. E se você não percebeu que existem cordas que o tempo inteiro tentam nos arrastar, você não vai clamar por liberdade. Você deveria clamar insistentemente para que Deus salve. Todos os dias, quando seus filhos pequenos vão para a escola, os professores os amarram com coisas aqui, ó, na cabeça. E dizem para ele: olha, é um mundo novo, diferente do que os seus pais viveram. E aqueles filhos pequenos que você tanto ama voltam para casa com grilhões, com coisas que os arrastam. E eles pegam o celular e entram na internet e novas cordas são lançadas. Há jovens presos em vícios, imoralidade, vícios em drogas ilícitas, vício em entretenimento. Você não percebeu isso? Já viu como seus filhos são presos ao eletrônico? Tente tirar o eletrônico deles, para você ver como as cordas estão lá. Elas são poderosas. E você pensa: eu não sei mais o que fazer. Pastor, eu não sei como fazer. Eu olho para os meus filhos e eles estão assim. Eles estão presos, são cordas invisíveis e poderosas. E se a espada não tocar, não há liberdade. Jesus disse certa vez: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Então você tem que clamar a Ele: Senhor, por favor, abra a sua boca, tem misericórdia do meu casamento, tem misericórdia da minha profissão, tem misericórdia dos meus filhos pequenos, dos meus filhos adultos. Salva-os, liberta-os. Há filhos que não são convertidos. Há muitos pais que criam uma ilusão, dizendo: meu filho cresceu aqui, eu já preguei o evangelho, ele é cristão. Não, às vezes não é, não. Então você deve orar e pedir: Senhor, estende a espada e toca nas amarras que o diabo colocou para que ele saia das trevas para a luz. Eu não tenho poder. Você está lutando contra poderes que estão muito além de você. E você fica exaurido, esgotado, porque você investe e fala: eu queria tanto que minha esposa, que meu marido, que meus filhos, que os meus pais se convertessem, eu queria tanto ter mais santidade de vida, eu queria isso, queria aquilo, e as cordas estão ali. Mas quando você olhar para Ele e falar: Senhor, se abrires a tua boca e ordenares, a minha situação vai mudar num instante. Tem misericórdia de mim, sê propício a mim, um pecador. Transforma a minha vida, salva os meus familiares, dá-me a entender e que eu veja o teu poder atuando. Da mesma forma, você deveria pedir: Senhor, corta da minha vida aquilo que me faz tropeçar. É a tua palavra que diz que se minha mão faz pecar, deve ser cortada. Corta, Senhor. Aquilo que está fazendo com que eu tropece, com que eu naufrague, com que eu não avance na fé, corta. Porque é melhor chegar no céu manco do que chegar andando no inferno. É melhor chegar no céu cego do que ir para o inferno vendo. E só Ele tem a espada. Quando você olhar para a sua vida, você precisa saber: Cristo é o meu juiz.
que vai me declarar, já me declarou inocente ou será meu executor. Mas você vai se deparar com Cristo com a espada. Vamos orar. Vou dar a você alguns instantes para que você ore. Clame agora. Quem é na sua casa que está preso a grilhões? Quem são os que estão amarrados? Quem são aqueles que estão encarcerados a ponto de ainda não terem chegado à salvação? Ou quem são aqueles que já são salvos, mas estão tão presos que não conseguem caminhar? Clame a Deus para que Cristo fale. Diga a Ele: Senhor, liberta-me. Liberta o meu lar. Senhor, liberta-me dos meus pensamentos. Estou tão preso que eu não consigo ter uma mente voltada às tuas coisas. Eu tenho corrido atrás de sonhos vazios. Eu sou ganancioso, eu quero mais e mais dinheiro. Eu corro atrás de prazeres passageiros. Ah, Senhor, há cordas tão poderosas. E eu tenho tentado tirar essas cordas com a força do meu braço, mas eu não consigo. Mas há na tua boca, Senhor, uma espada afiada. E há uma palavra do Senhor. Haverá salvação, haverá cura, haverá direcionamento, haverá restauração. Aquilo que é impossível aos meus olhos não é impossível, Senhor. O Senhor chama a existência coisas do nada. O Senhor pode trazer a existência vida onde há morte. O Senhor pode salvar. Ó Senhor, se há alguém nessa noite aqui preso às trevas, se há alguém escravo do pecado e da morte, abra a tua boca e chama. E se a sua espada tocar, os ouvidos serão abertos, as cordas, as correntes cairão em terra. Salva e liberta, Senhor. Há muitas pessoas no teu povo cansadas, há muitas pessoas desanimadas, mas o Senhor virá para nos salvar. Que os cansados se levantem, que os que estão com medo encontrem coragem. O Senhor é um Deus que vem para salvar. Salva, Senhor, e transforma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para cantarmos.